Olá, eu sou o professor William Cavalcante e você está no canal Filósofos. Consequentemente, se você gosta de futebol, e até para aqueles que não curtem muito futebol, sabem ou já viram falar sobre a Copa Libertadores da América. Claro, todo mundo conhece por esse nome. Mas será se vocês sabem o porquê que a Copa Libertadores da América traz esse nome? Simplesmente é por causa da libertação dos países latino-americanos que foram libertados ou emancipados das amarras colonizadoras dos países europeus. O vasto território da América Espanhola era um conjunto de 4 grandes vice-reinos. O primeiro era a Nova Espanha, Peru, Nova Granada e Rio da Prata. E de 4 grandes capitanias gerais, que era formada pela capitania do Chile, a Guatemala e a Venezuela. E essa estrutura permitia à metrópole espanhola controlar fortemente as suas colônias por meio de funcionários em cada um desses territórios e de órgãos de controle do comércio e da gestão, como o Conselho das Índias e da Casa Controlada de Servilha. Mas a figura impactante desse meio é Simón Bolívar, que nasceu em Caracas em 1783 na capitania-geral da Venezuela. E mesmo sendo de uma família aristocrática que fez fortuna com a mineração, ele teve influências iluministas na própria Venezuela e também quando foi para a Europa. Ele pertencia à elite crioula venezuelana, ou seja, eram pessoas que eram descendentes dos espanhóis, mas eram nascidos na América. Em 1799, ele viaja para a Espanha e retorna para a Venezuela apenas em 1807. Quando Bolívar chega em Caracas, ele vai perceber a agitação revolucionária, onde alguns grupos já se insurgiram contra o rei espanhol e a colonização. Bolívar era um adepto da libertação das Américas e até mesmo ele anteriormente tinha feito uma promessa na cidade de Roma de que ele poderia e conseguiria libertar a América Espanhola. Mas os movimentos de separação na América Espanhola foram ganhar força somente com o enfraquecimento da coroa após a invasão francesa no território espanhol. Essa invasão, motivada por Napoleão Bonaparte, que havia decretado em toda a Europa o chamado bloqueio continental, que em suma era a tentativa de tornar a França a maior potência econômica hegemônica no continente, proibindo os países do continente europeu a realizarem comércio com a Inglaterra, sua grande inimiga, que era a maior economia do mundo na época e se destacava por ser o país berço da Revolução Industrial. Então a França, uma vez que não conseguiu invadir a insular Inglaterra, tentando enfraquecer a sua economia, como a Espanha não respeita o bloqueio napoleônico, ela é invadida em 1808 pelos franceses. O rei espanhol, Fernando VII, é deposto e substituído pelo irmão de Napoleão, José Bonaparte. A invasão e a deposição do rei enfraqueceu a coroa espanhola e refletiu diretamente nas colônias na América. As lutas de resistência contra a coroa espanhola não eram novidade na América, né? Elas existiam há séculos e eram realizadas por indígenas, escravos e até mesmo pelos crioulos insatisfeitos com a monarquia espanhola, pois no século XVIII a Espanha tentava reerguer a sua economia e, para isso, concebeu relativa liberdade comercial às colônias americanas. Os lucros, sobretudo da elite crioula, cresceram e não iriam aceitar retrocesso nessa política econômica. Um passo importante estava dado para a emancipação da América Espanhola. No início do século XIX, ocorria também a Revolução Industrial Inglesa, que mudou a forma de pensar e a economia europeia e mundial. O advento da indústria da Inglaterra e a ascensão da burguesia, o chamado Pacto Colonial, que se tornou o grande entrave econômico para os burgueses, pois limitava a liberdade econômica dos povos,
de fora da Europa. E aí a Inglaterra só poderia comercializar com as colônias se houvesse autorização de suas metrópoles europeias. Então esses limites ao comércio inglês aumentaram a rivalidade francesa operacionada por Napoleão, que cria o bloqueio continental, o bloqueio econômico, e impede as nações europeias de comprarem ou venderem os produtos britânicos. Então, essa forma era uma tentativa de enfraquecer a economia inglesa. E então, ao contrário, para tentar enfraquecer a França, as demais metrópoles começavam a tentar derrubar o pacto colonial. E a Inglaterra passa a apoiar lutas de independência na colônia de seus rivais, principalmente na Espanha. E por isso começou a aparecer o apoio de alguns ingleses, né? E aí foi surgir principalmente aí o apoio da Inglaterra a Simão Bolívar para a independência da capitania geral da Venezuela e o vice-reinado da Nova Granada. Né? Somando a isso, a substituição da família real de Bourbon ao trono francês por José Bonaparte em 1808 representou uma desobrigação dos colonos a respeitarem o novo rei, o que gerou ainda mais a insubordinação nas colônias. Esses fatores unidos iam gerando coragem cada vez mais nos colonos. E aí existia no século XVII os cimarronages, que eram lutas de escravos fugitivos que buscavam sua liberdade. Em 1795, o movimento insurrecional ou chirrino se tornou um dos principais grandes movimentos, ou um dos primeiros grandes movimentos de levantes contra a coroa, lideradas por José Leonardo Chirrino. Outro líder importante foi Francisco Miranda, que queria criar uma grande nação entre os colonos. Esse Francisco de Miranda participou da Revolução Americana e Francesa. Então ele também tinha um conhecimento de guerra e habilidade política. E assim aproveitou a insatisfação das colônias e a fraqueza da coroa espanhola com as guerras napoleônicas para, em 1810, poder expulsar representantes do rei e lançar as bases para uma futura independência da Venezuela. É durante essa guerra que tenta se consolidar a independência que aparece a figura de Simão Bolívar como líder para o futuro sul-americano. A república instaurada por Miranda logo foi derrubada, e Bolívar e os revolucionários fogem para não serem capturados e reorganizar a revolução. Bolívar, também influenciado pela Revolução Haitiana, uma revolução de escravos por sua liberdade e independência, propôs uma revolução da América Espanhola, unindo todas as classes sociais e abolindo a escravidão. A força patriótica nas organizações de Bolívar iniciaram uma campanha admirável para vencer as tropas da coroa e iniciarem uma nova república. Em agosto de 1813, vencem a guerra e entram em Caracas, instaurando a Segunda República. Então Bolívar recebe o título de O Libertador. A reação dos contrários à independência com a Espanha iriam novamente derrotar os patriotas e dar fim a essa nova Segunda República. Bolívar irá restaurar, a República uma terceira vez. Sua aliança política e militar para unir os grupos patriotas foi fundamental. Após unir aos republicanos de Granada em 1819, incorporar o Equador, posteriormente formado pela Grande Colômbia, alguns anos após esses países se dividirem e surgirem Colômbia, né, a Venezuela e Equador, somente depois surgiram o Panamá, que se separaria da Colômbia. Desde as vitórias de Simão Bolívar em Carabobo e José Sucre em Ayacucho, na Bolívia, Bolívar viu seu sonho sendo realizado, isto é, uma grande nação unidos pelos povos independentes do domínio espanhol. Esse grande sonho custaria pouco e acabaria rapidamente. Mas aí o que acontece? O sonho de Bolívar, que era unificar a América Espanhola, apesar da Grande Colômbia não ter resistido às disputas regionais, à independência dos povos da América Espanhola, se concretizou, uma a uma.
Várias nações independentes foram surgindo do México até a Argentina e Chile. Em 1830, o último ano da Grande Colômbia, Sucre é assassinado quando retornava de Quito no mês de junho, e em dezembro Bolivar não resiste à tuberculose e acaba morrendo. A morte dos dois divide grupos políticos e militares, e a Grande Colômbia não resiste, assim como seu maior criador e maior idealista, Simão Bolivar. A luta de Bolivar vira um fator motivador para que toda a América do Sul lutasse por liberdade e os outros libertadores da América surgissem. Após a primeira, que inicia em 1810, e a segunda, que inicia em 1813, as repúblicas instauradas por Bolivar, países como Paraguai, Argentina, o Chile, o Peru, a Bolívia, o Uruguai, começaram a lutar contra as forças espanholas e proclamam sua independência. Rejeitam a monarquia e instauram repúblicas por toda a América do Sul. Assim como Bolivar colaborou com a independência da Venezuela, Colômbia e Equador, e influenciou na independência da Bolívia com Antônio José Sucre e José San Martín, liderou a luta para a autonomia na Argentina, Chile e Peru. Esses indivíduos foram tão responsáveis e tão notados que trouxeram, de fato, esse desligamento da América Latina das amarras continentais, ou seja, das amarras das colônias.